Olá, sejam bem-vindos ao canal Jesus é o Caminho. Aqui nesse canal nós temos o intuito de fazer com que você se interesse cada vez mais pelo estudo da Palavra de Deus, da Bíblia. É importante, eu reforço, que você tenha o seu próprio plano de estudo bíblico. É importante que você leia, estude e reflita sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, todos os dias. A constância é fundamental no seu caminhar com Deus. E tem algo na sua vida que parece que não tem solução? Algo que você já colocou em oração, já pediu para Deus, mas parece que não vem uma resposta, não vem uma solução? Pois é, tem um ditado popular até que diz o seguinte: aquilo que não tem solução, solucionado está. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso, o que Deus nos fala sobre isso na Bíblia. Vamos para o exemplo de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, ele fala sobre espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne, que pode ser uma cegueira ou uma visão, um problema de visão que foi ocasionado por aquela luz que ele viu quando Jesus chegou até ele. Pode ser algum problema provocado pela queda de cavalo que ele teve. Nós não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne. Mas nós sabemos o que Paulo diz sobre esse espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Eu vou ler aqui para vocês. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O próprio Paulo revela nesse trecho que aquele espinho na carne é um sinal para que ele se lembre de que o Senhor o sustenta mesmo na sua fraqueza, ou principalmente na sua fraqueza. Por isso que ele diz que ele se alegra nas fraquezas, nas suas próprias fraquezas, pois nas aflições, nas angústias, ou seja, quando ele é fraco, ao mesmo tempo ele é forte porque sabe que Deus o sustenta na sua fraqueza, no seu espinho na carne. Vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Quando o povo estava no deserto, Deus mandava diariamente o maná que caía do céu. Era o pão diário para o sustento do povo de Israel. E não adiantava o povo pegar aquele pão a mais do que eles precisavam para estocar para o dia seguinte. Porque se eles tentassem guardar para o dia seguinte, aquele pão se estragava. Ou seja, o alimento, a provisão era diária. E por que Deus não mandava o pão para vários dias? Era para o povo saber que eles precisavam seguir e depender de Deus, que Deus mandaria a provisão e o que é, precisaria deles era que eles confiassem que Deus mandaria a provisão todos os dias. O que eu aprendo nessas passagens é que precisamos confiar plenamente na provisão de Deus, na provisão do nosso Pai eterno. Deus ele é poderoso para saber aquilo que nós precisamos. E por isso ele nos dá a provisão, segundo o que ele sabe, porque ele enxerga o que nós não enxergamos, ele vê o que nós não vemos, ele sabe o que vai nos acontecer lá na frente. Por isso que ele não dá aquela solução que nós queremos, e sim aquela solução que nós precisamos. Então, para o povo no deserto, Deus sabia que se mandasse o alimento e que se o povo pudesse estocar aquele alimento, o povo se esqueceria de Deus, porque a soberba daquele povo faria com que eles se esquecessem de que era necessário
permanecer no caminho de Deus. Então Deus, na sua completa sabedoria, na sua infinita misericórdia, mandava o pão diário para que o povo não se ensoberbecesse e saísse do seu trilho, do seu caminho. E da mesma forma, Deus manteve o espinho na carne de Paulo para ele saber que a graça de Deus era o suficiente para ele, para que ele continuasse levando o evangelho para todos os cantos onde ele levou. Portanto, olha só como essa mensagem é poderosa. Pega essa chave. Portanto, saiba que essa doença pela qual você está passando não é para a morte. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz isso e nos deixa claro. Saiba também que essa dificuldade financeira que você está passando não é para a falência. E saiba que esse desemprego que você está passando, que você está sofrendo agora, não é o final da sua trajetória profissional. O único que é capaz de dizer e de determinar o fim das coisas é Deus, é Jesus Cristo. Então, saiba que essa doença não é para a sua morte. Essa dificuldade financeira não é para a sua falência. Esse desemprego não é para o fim da sua trajetória profissional. Deus tem um propósito muito maior, que é te moldar. É nessa fraqueza, nesses momentos de fraqueza, que pode ser que arraste anos, mas é nesses momentos que Ele está te moldando e te preparando para algo muito maior, para o plano dele, para o propósito que ele tem para a sua vida. Ele estará sempre do seu lado, sempre mandando a provisão que você precisa. Portanto, aprenda a confiar e a descansar. Olha o que Jesus diz. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Está em João capítulo 16, versículos 33. Aleluia! Deus é bom o tempo todo e Ele está sempre nos moldando. Aquilo que parece não ter solução, Deus já deu a solução. E a solução dele é sempre te moldar para um caminho, para um propósito muito maior que você nem imagina o que pode ser. Mas Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, sabe e vai colocar sempre as coisas para que você siga, para que você trilhe esse caminho. Dê graça sempre. E se esse vídeo te edificou, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal.